Olá, tudo bem? Como vai você? É um prazer imenso estar aqui, mais um sábado, para nós podermos conversar sobre um assunto que, a pedidos de muitas pessoas mesmo, vamos estar trazendo a reportagem que foi feita a respeito do suicídio. Setembro Amarelo, essa foi a campanha, uma campanha que nós precisamos continuar. Afinal de contas, o suicídio existe e a melhor solução é falarmos a respeito. E o programa de hoje está trazendo algumas pessoas importantes, pessoas que realmente são conhecedoras, pessoas que vivenciaram também a tentativa de suicídio. Estamos trazendo o Dr. José Paulino, uma pessoa extremamente conhecida e respeitada aqui no estado do Acre. Estamos trazendo também o pastor Rogério Correia, uma pessoa extremamente inteligente, um homem culto mesmo, e eles vão estar mostrando aí essa junção aí da psiquiatria, da ciência, da fé, a respeito desse assunto, que eu acredito que vai ser extremamente importante para você aí de casa, ou que vivenciou isso, ou que está vivenciando tudo isso, né, ou que tem medo de falar a respeito do assunto. Então hoje você vai poder estar ouvindo essas pessoas e vendo essas pessoas. E também a socióloga Luciana Dávila. A Luciana Dávila, ela dá o seu próprio testemunho a respeito das tentativas de suicídio dela enquanto criança. Olha que emoção aí para você. A emoção foi justamente no dia em que eu pude ouvi-la, em que eu pude, sentir de fato aquela dor, né, vivenciada por ela desde criança, e o que levou a Luciana Dávila a tentar o suicídio. E como é que é hoje a vida dela? O que a fez mudar? O que a fez ser diferente, né, e a ver a vida de uma forma diferente? Esse é o tema a qual o programa de hoje você vai poder ver, você vai poder assistir, a respeito do suicídio. Falar é a melhor solução. Então eu deixo com vocês justamente isso. As pessoas irão falar sobre ele e explicar melhor, tá? Então, como vai você? Volta já já e nós estaremos aqui trazendo essa reportagem. Nós vamos para os nossos entrevistados de hoje, e é um prazer imenso poder estar aqui com o Dr. Paulino, psiquiatra, conhecido aqui no estado do Acre, né? De canto a canto. Eu quero ver quem não conhece o Dr. Paulino, né? Quando abre a boca, Dr. Paulino. Você vem, Dr. Paulino. Seja muito bem-vindo, viu, Dr. Paulino? Muito obrigado, Cláudia. É uma honra de estar aqui hoje, nesse programa de grande alcance para a saúde mental das pessoas, né? É verdade, é verdade. E é uma contribuição importante com a saúde mental estar falando desse tema, né? Porque, na realidade, o que leva a uma fatalidade numa doença mental é o suicídio. É verdade, doutor Paulino. Então seja muito bem-vindo, porque a gente vai ter que lhe explorar um bocado hoje, viu? Pastor Rogério, é uma honra. Pense numa pessoa extremamente inteligente, né? Ele não é, como disse o doutor Paulino, ele não é apenas formado em teologia, né? Então o pastor Rogério, ele é mestre em linguagem e identidade. Então ele é uma pessoa que realmente está capacitada, ele é apto naquilo que ele faz. Mas lidar com pessoas precisa de tudo isso, não é, pastor? Precisa disso e de muito mais. É verdade. A gente estava conversando aqui nos bastidores um pouquinho do programa e os pastores precisam atuar em quase todas as áreas, né? Somos pastores, mas às vezes atuamos como agentes que levam para a polícia, quando tem que ir para a polícia, levam para o psicólogo, encaminhamos muitas pessoas para o doutor
Dr. Paulino, né? Encaminhamos muitas pessoas também para o seu consultório, para outros psicólogos que nós entendemos que podem ajudar em alguns casos. Então, trabalhamos com todas as áreas da vida humana, né? A vida humana, como dizia Sêneca, nos interessa, né? Tudo que é humano me é comum, né? E me é familiar, então a gente está lidando com todos os ramos da vida humana no Ministério Pastoral, às vezes mais do que gostaríamos. É verdade, o ser humano é complexo, não é, doutor Paulino? E falando dessa complexidade, levando para o lado desse comportamento suicida, dessa ideação suicida, o que é isso, doutor Paulino? Né? Que comportamento é esse? Então, essa definição de ideação suicida, ela é definida como ideias recorrentes ou permanentes da perda de vontade de viver, o desejo de estar morto ou o desejo de acabar com a própria vida, desejo de autodestruição. Né? Então, há uma mudança do pensamento habitual que fica com uma coisa obsessiva, né? Dessa vontade, dessa desistência de continuar vivendo. Né? Como se de repente ele perdesse todo o encanto pela vida. Sim. Ele não está, ele está vivo e ao mesmo tempo, o senhor vê dessa forma, pastor, é como se o ser humano estivesse vivo, mas estivesse pensando na morte. Obsessivamente. Como é que vocês veem isso assim? Eu entendo naturalmente como pastor, o lugar de onde eu falo é um lugar religioso, né? E eu creio que como o ser humano é um ser humano múltiplo e complexo, né? Eu não sou dessa linha teológica que ignora a ciência, né? E a medicina, pelo contrário, nós trabalhamos muito em parceria, né, com a medicina, cremos em todo o seu potencial, mas eu entendo também que em alguns momentos, né, como é próprio do nosso universo religioso, há também um universo espiritual que está, né, nos cercando. Né? E hoje, com o avanço da pós-modernidade, nós estamos tratando muito mais da espiritualidade. A espiritualidade está transversionalizada, né? Está entrando em todos os ramos, inclusive na medicina. Hoje já se fala mais abertamente sobre, né, o advento da espiritualidade. Então eu creio, né, que boa parte desses casos nós temos tratado também, temos também recebido. Acho que isso infelizmente está presente em toda a sociedade, né? O suicídio. Então chega também nas nossas portas. Inclusive essa semana nós tivemos uma notícia de 2 pastores suicidando, né? Um no interior de São Paulo e um outro aqui na cidade de Rio Branco. Então, bate na nossa porta também. Nós sabemos do que está tratando. Né? E eu creio que há também um universo espiritual que precisa ser considerado, precisa ser tratado, precisa ser observado. Né? Jesus mesmo, há muitos textos bíblicos em que há momentos em que Jesus é apresentado a pessoas que estavam atormentadas por espíritos malignos. E em um caso desses, né, um caso bem clássico de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, em que o pai desesperadamente fala com Jesus e diz: meu filho já tentou se matar diversas vezes, os espíritos entram nele, sacodem ele violentamente, jogam ele de um lado para o outro, tentaram afogá-lo, tentaram jogar ele no fogo, né? E então nós cremos, né, que há também uma ação espiritual. Né? Não são naturalmente todos os casos, mas nós cremos nisso também. E precisamos unir forças, né, de todas as áreas. Eu achei de muito bom tom o seu programa hoje, ter um pastor, e ter um psiquiatra, e ter, né, pessoas de todas as áreas, porque nós precisamos nos unir, né, para identificar de onde está vindo o risco, né, o perigo, né? E conseguirmos juntos combater. Combater, é verdade. Quando nós olhamos esses casos, quando o pastor disse assim, está aí, pertinho da gente, né? Muitas vezes dentro da casa, dentro de casa está acontecendo isso. Ele abordou essa parte da espiritualidade, mas respeitando a própria ciência, porque existem patologias, né, doutor? Que levam ao suicídio. Então, assim, olha, a minha visão do suicídio passa como um dos sintomas, né, da maioria das vezes, né, da maior parte das pessoas que suicidam, tem como base um transtorno mental, um transtorno psiquiátrico. Né? E eu penso que essa origem do transtorno afeta
é complexo e afeta várias áreas, né? A área biológica, química biológica está afetada da mente, a psíquica está afetada e a espiritual também, né? Então, eu acho que na hora de tratar é que os agentes às vezes se dividem, né? Pode ter o psiquiatra que cuida mais da parte do psicofármaco, né? A psicóloga mais da parte psíquica dos conflitos que a pessoa está vivendo, e o padre, o pastor, né? Quem dá assistência espiritual cuida da outra parte. Mas isso tudo está muito misturado na mente, no cérebro, né? A gente vive um momento em que a gente chegou à conclusão nas pesquisas da ciência que as doenças mentais são doenças da mente, doenças do cérebro. Tem alterações na serotonina, na dopamina, na noradrenalina. Alteração química, né? Isso é comprovado. Exames feitos em suicidas, exames pós-mortem, demonstram uma baixa de serotonina no cérebro. Então, não é só isso, mas também. Isso está envolvido junto com outros fatores. Né? E é muito importante essa visão do pastor, do padre, ou da espiritualidade, ver que tem contribuição de outros especialistas, né? Verdade. Que a doença mental não é só uma questão da espiritualidade, né? Quer dizer, a má espiritualidade, o pecado, pode predispor a pessoa a culpas, a complexos que levam também a doenças, ao adoecer mental. Né? Até aproveito esse momento, né, para dizer que, particularmente, eu combato fortemente essa ideia de tratar apenas como um problema espiritual, porque quando não resolve, né, assim, você diz, não, isso aqui é um problema espiritual, é um demônio, é alguma coisa assim, vamos orar, oramos e não resolveu, e aí normalmente quem não tem muita cultura, quem não tem muito conhecimento bíblico, né, vai olhar para o paciente, né, e vai dizer assim, você não foi curado porque você não teve fé, a culpa é sua. Então você terrível isso, né? Você pega uma pessoa que já está passando por talvez um transtorno, talvez uma depressão aguda, né, que precisa de tratamento, talvez uma disfunção química, que precisa de intervenção médica, e você contribui com isso dizendo assim, a culpa é sua. A culpa é sua, né? Você aí, não tem fé. Não tem fé. Ao invés de resolver, você está criando um outro problema. Então, nós estamos vivendo num mundo multidisciplinar. Né? Multidisciplinariedade é uma das palavras do momento da educação. Então, a gente precisa ter essa noção de que nós somos um todo complexo. Né? Então, é preciso que haja ajuda espiritual, tanto quanto é preciso que haja ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica, ajuda, né, de todos os campos, ajuda da família. Ajuda da família. Porque não é uma ajuda, entre aspas, profissional, mas se você não tiver uma família dando suporte, você certamente vai ter alguns desequilíbrios. Então a gente precisa trazer equilíbrio, né, para todas essas áreas e agir em conjunto. Toda contribuição, ela é bem-vinda, né? Porque é essa complexidade do homem, bio, psico, social, né? E aí o complemento, e espiritual. Né? Então, pessoas estão trabalhando um ser humano. Olha só, uma pessoa só, eu, né? O senhor, nós temos essa complexidade. Então, a gente precisa dessa visão. Né? Dessas pessoas olhando para a gente para nos ajudar. Não é verdade? Quando o pastor falou assim, disse, muitos olham para alguém, para um paciente, e dizem assim, olha, você não tem fé. Né? Tem outros que dizem mais, é um covarde. Não é, doutor? Se matou porque é um covarde, porque é um fraco. Isso é o quê? Isso é o mito? Isso é um mito, é dizer que a pessoa não tem força, é um covarde, não é? Porque a pessoa que caminha para o suicídio, ele está diante de um sofrimento muito grande, um sofrimento psíquico, que ele não encontrou saída, não encontrou um alívio e chegou ao ponto de dizer, não dá para caminhar mais, a dor é muito grande, a dor psíquica, né? A dor psíquica é muito grande. Né? Então também assim, falar de suicídio não aumenta a vontade de suicidar, muito pelo contrário, abre uma oportunidade para o paciente receber ajuda e se abrir. Né? O paciente chega no consultório, ele pode estar em depressão e ele não fala logo de suicídio. Né? É uma pergunta, é um questionamento que o profissional
tem que fazer, perguntar, e aí sim, aí ele vai falar. Então é uma coisa dolorida, né? De falar que está com vontade de acabar com a própria vida. E quando você fala, a pessoa se abre e você pode então estar abordando, né? E também essa questão que você falou, Cláudia, da família, a contribuição da família é importantíssima para um diagnóstico e para o tratamento, o envolvimento da família, né? O paciente, quando chega diante de você, você pode ter uma visão dele de momento, tá? É uma foto daquele momento. A família tem um vídeo na mão, está filmando ele no dia a dia. Gostei, é verdade, né? é verdade. Está vendo os pastor. comportamentos, então contribui para esclarecer, para dar diagnóstico. É muito importante essa entrevista com a família. É verdade, né? Olha, realmente, eu estou vendo aquela pessoa ali, é a foto. Né? Mas quem está convivendo com ela é a família. Né? Mais do que isso, às vezes ela mostra para você uma parte da foto que ela gostaria que você visse. Isso! A família mostra para você o quadro completo. O quadro completo. Por isso a importância de falar com a família. Não é? Então, se tem um paciente dessa forma, né, que chega, então é bom nós conversarmos com a família. Não é verdade, doutor? Para poder ter todas. Fundamental. Às vezes, quando você não conversa com a família, você perde a oportunidade de estar ajudando muito, de estar decidindo vida ou morte. Né? Exatamente. Agora, outra coisa, o Acre, vamos voltar aqui para a nossa realidade. Né? O Acre, ele é o 4º estado no país com o maior índice de suicídio, né? Entre os jovens, adolescentes, jovens de 27 anos, por aí. Né? Como é que vocês têm visto isso? Como é que vocês têm olhado para essa realidade? O que é que tem causado? O porquê disso aqui no estado do Acre? Como é que o senhor vê isso, doutor Paulino? Olha, eu penso assim, como a gente já comentou, a origem é multifatorial, né, dos transtornos mentais. Biológica, genética, hereditária, os conflitos que a pessoa está vivendo hoje, né, na sua vida, o desemprego, né, a desagregação de família, né? Então, são muitos fatores. Mas eu penso que uma das coisas também é um certo preconceito em admitir o adoecer psíquico. Né? É fácil você visualizar que a pessoa está pálida, né? Que ela está com um aspecto de anemia, Isso. e ela tem aí uma coloração mais amarelada nos olhos, está com icterícia, mas essa mudança do comportamento, às vezes não tem tanto, não desperta tanto interesse, tanto cuidado, né? De procurar ajuda, procurar uma abordagem, um diagnóstico. E com isso as pessoas vão adoecendo, vão piorando, elas não procuram, quem está perto também não ajuda. Não ajuda. E aí vai se agravando e tem um desfecho que é o suicídio. O suicídio. Não é? Tá? Então eu acho que há muito preconceito ainda na sociedade, apesar de toda a informação que nós temos, de admitir doença mental, transtorno mental. Né? A primeira informação que as pessoas dão para a gente, quando a gente encaminha, né, a gente fala, olha, nós detectamos, né, estamos aqui no aconselhamento pastoral, mas identificamos que você precisa de um acompanhamento, recomendamos um psiquiatra ou um psicólogo, e a primeira coisa que nós ouvimos via de regra é assim, pastor, eu não sou doido. Isso. Eu não sou doido. Assim, Isso aí, o doutor escuta, né, doutor? Eu não sou doido, né? Eu tenho um problema, mas eu não sou doido, eu né? Não sou assim, doido. E a gente tem há uma cultura popular comum ainda, né, muito enraizada no nosso meio, que determina que uma pessoa que tem problema, que vai ao psicólogo ou que vai ao psiquiatra, é doido, é louco, e na verdade não é. Mudou-se muito, né? O nosso século, houve uma mudança desse paradigma, né? Antigamente o tratamento dos transtornos psiquiátricos se restringia essencialmente aos psicóticos graves, esquizofrênicos, que ficavam dentro dos manicômios. Hoje, em surtos, né? Hoje o tratamento, tanto psicoterápico como psicofármaco, é dos transtornos da depressão, do pânico, da bipolaridade.
coisas que com o tratamento ambulatorial você reverte, melhora o quadro. Né? Então é um trabalho grande que a gente tem que fazer, a sociedade, os profissionais, para ir tirando esse preconceito que envolve a procura da ajuda por tratamento. E que né? precisam ser repensados, talvez, enquanto sociedade, porque são doenças estritamente do nosso tempo. Sim, né? sim. Essas doenças citadas pelo Dr. Paulinho são doenças do nosso tempo. Né? É o estresse, é o aceleramento das informações, das coisas. Hoje você tem várias linhas de psicólogos apontando que as crianças estão começando a adoecer por excesso de informação, excesso de exposição a celulares, smartphones, internet e etc., né? que estão pulando algumas fases na formação e não estão desenvolvendo algumas áreas motoras, psicomotoras da sua vida, porque estão passando para informações muito rápidas. E isso está acontecendo em todos os anos da nossa vida. Né? Então, a gente tem um estilo de vida hoje em que a gente precisa ter cada vez mais, né, para satisfazer a um ego descontrolado, às vezes, para satisfazer um anseio social, né, que a gente não sabe nem ao certo de onde é que vem. Né, e para isso a gente precisa trabalhar mais, a gente precisa estudar mais, a gente precisa ter mais, ser demais, mais, né? correr mais. Correndo e a gente demais. precisa rever, né, essa via, né, que a gente está entrando assim, mergulhando de cabeça socialmente, que está levando a gente para isso, para essas doenças, né, que precisam ser tratadas e não têm sido reconhecidas e nem tratadas. Mas olha só, doutor Paulino, pastor Rogério, a gente volta já, vamos para o intervalo, tá certo? E daqui a pouquinho, olha, vamos estar aqui. Tem mais, ainda temos um outro bloco com a socióloga, que é a Luciana Dávila. Ela, além dela falar sobre o suicídio, ela vai relatar também fatos da vida dela, as tentativas dela de suicídio. Isso daqui a pouquinho, então espera aí, tá bom? A gente volta já já. E eu estou aqui, o Como Vai Você está de volta, e nesse bloco com a Luciana Dávila. Luciana Dávila é socióloga e está estudando jornalismo também, né, Luciana? Sou acadêmica de jornalismo da UFAC. Acadêmica de jornalismo da UFAC, é conselheira. Estou como conselheira tutelar, segundo Conselho Tutelar de Rio Branco. Que coisa, está dando a sua contribuição para a sociedade. Sim, para as crianças e para os adolescentes, né? Fazendo valer os direitos, né, de crianças e adolescentes que preceitua no ECA, né? É verdade, parabéns, viu? E é um prazer de novo, assim, ter você aqui, né? Eu vejo você, assim, uma riqueza. Tem pessoas que têm essa riqueza, né? Que traz um material muito bom de vivência, né? E junta a vivência e busca conhecimento e usado, né? Usa aquele conhecimento e usa essa vivência para cuidar de pessoas, é o que você tem feito. Né? E como é que você tem visto a campanha Setembro Amarelo, né? O suicídio? Nós sabemos que esse número aqui está crescendo demais. E quando você conversou comigo e disse, Cláudia, eu quero ir porque eu faço questão de falar, né? De relatar o que aconteceu comigo, né? As tentativas de suicídio. E eu digo, eu quero você no programa, porque eu sei que você vai estar ajudando muita gente. Sim, né? Com certeza. O que foi que aconteceu de fato com você, Luciana, quando diz assim, eu tentei tirar a minha vida? Assim, em primeiro lugar, né, eu quero agradecer pelo convite, poder contribuir nessa manhã, no seu programa, como vai você. E esse tema tão importante, tão relevante, ao mesmo tempo tão complexo, né, o suicídio. Muitas pessoas elas não têm coragem, né, de falar ou de se expor, né, porque já passaram por uma situação dessa. Em particular, eu tentei suicídio 2 vezes na minha infância, por volta dos 10 anos, né, a primeira vez, e a segunda vez aos 11 anos. E o que me levou, né, na tenra infância, na fase de criança, né, tentar contra a minha própria vida.
foram vários fatores que contribuíram para que eu pudesse, né, chegar a essa situação. A minha alma estava doente. Mas como que a minha alma adoeceu? Como que eu adoeci? Sim. Foram algumas situações que, na época, na escola, nós não tínhamos o chamado bullying, né? Que foi o termo utilizado Sim. para crianças que sofrem agressões verbais, né? Que tem termos pejorativos. Então, eu era muito magrinha, tipo 41 quilos, tinha a orelha muito grande, então tinham vários apelidos, né? Olivia Palito, Vassoura, com a orelha era orelhão. Então, trouxe um sentimento de inferioridade. Então, eu me achava muito feia, eu me achava diferente das crianças. E uma outra situação foi na própria convivência familiar, né? Intrafamiliar. O meu pai, para ele corrigir os filhos, né, ele não tinha instrução, então a forma dele instruir era com castigo severo, ou seja, ele maltratava, né, de forma violenta, batia mesmo. Então eu cheguei a apanhar de palmatória na época, né, mais de 30 anos atrás, de corda, de cinto, de galho de goiabeira, né, assado e sem ser assado, eram as formas. Então ele achava de corrigir, né? E aí eu sofri muito. Chegou a época em que minha mãe ela tinha que cuidar de mim e colocar água de sal nas minhas costas porque me dava sangue devido aos maus tratos que eu sofri com meu pai. No entendimento dele, ele estava corrigindo. Sim. Mas só que isso trouxe sequelas. Então, nem dentro de casa, né, com a família, eu tinha esse cuidado que era necessário da proteção. Então, sofria bullying, né, na escola, sofria a violência física dentro de casa. E na alma? Justamente, que então necessitaria o quê? Sim. De cuidados, né, de especialistas. É verdade. E aquilo então foi me direcionando para um sentido em que, na verdade, eu estava vivendo um mundo cinza. Era como se estivesse dentro de uma casa, né, que não tinha cores, não tinha porta, não tinha janela, não tinha luz, mas tudo era cinza. Então o mundo, para mim, passou a ser cinza e não tinha mais sentido. E o que veio agravar, né, é quando eu tinha, por volta, são flashes, né, que eu tenho de lembranças, por volta de 5, 6, 7 anos, eu sofri abuso, né, sexual. Não houve um estupro, né? Porque houve o abuso. Houve o abuso. Nem todo abuso é um estupro, exato. Né? Mas todo estupro é um abuso. É verdade. Que são os toques, as carícias, que crianças, elas não estão em fase, né, de receber essas carícias direcionadas para a área sexual, que são os toques, né? Visualizar uma pessoa com a sua nudez, ser tocada, ser estimulada ao toque, né? Porque criança e adolescente, eles estão em fase de desenvolvimento, né? E eles não estão com o seu biológico, nem o seu psicológico direcionado para essa área. Então houve essa violação, né? Também. Sim. Então culminou nesse sentido de que não existia para mim uma esperança, né? E eu não tinha entendimento. E a primeira vez, então, o que eu fiz? Eu procurei dentro de casa todas as medicações que tinha, as pílulas, e tomei, ingeri. Só que eu, quando comecei a ficar tonta, eu tive medo de morrer. E tinha uma pessoa que cuidava, né, de mim e dos meus irmãos, então eu pedi socorro, e essa pessoa tinha, na época, 30 anos atrás, nós não tínhamos as URAPs, né, os postos de saúde, era apenas um hospital. Então, o que aconteceu? Ela tinha entendimento da área, que ela era uma técnica, né, da área de saúde, e aí ela me fez, então, vomitar, colocar para fora, me dava líquido, me dando leite para cortar o efeito, segundo o entendimento é verdade. Segundo o entendimento dela. Então, cuidou de mim e me direcionou para isso, para que colocasse tudo que eu tinha, né, ingerido para fora. Salvou sua vida. Sim, salvou minha vida, porque, de fato, se fosse líquido, o líquido vai para a corrente sanguínea e é mais rápido, né? Mas verdade. Como foi a questão de cápsulas, né? Isso. Comprimidos, então leva mais tempo. Então foi essa a primeira vez, né, que eu tentei, mas isso ainda não me ajudou. Tive medo, mas ainda conforme o que eu sofria, né, a violência e tudo, então ainda me direcionava. Por quê? Eu estava gritando de forma silenciosa.
né? Gritando por socorro. Isso, um socorro, mas aquele socorro que estava internalizado. A minha alma estava gritando, precisava, mas eu escondia, né? Tanto que meus pais, minha mãe soube muitos anos depois, né, quando eu tinha 30 anos, do acontecimento, porque nós escondemos. E geralmente, quando não se tem o socorro, se esconde por causa da vergonha, por causa do medo. E eu não contente com a situação em que eu vivia ainda, o que eu fiz? Eu falei assim, não, mas para mim só tem uma saída, é tirar a minha vida, porque ninguém gosta de mim, ninguém me ama, né? Ninguém cuida de mim. Esse é o meu pensamento. E o que eu fiz? Meu pai, ele tinha uma arma em casa, né? Naquela época não tinha a lei, né, que proibia. Ele tinha uma espingarda muito grande, né, que tinha sido do pai dele, do bisavô dele, que foi passado de geração em geração. E eu, como era uma criança, muito magrinha, né, coloquei como chama hoje? O cartucho no rifle, na espingarda, e botei na minha cabeça e tentei atirar. Só que a espingarda é muito grande, né? Graças a Deus, eu não consegui alcançar o gatilho, né? E mais uma vez, então, ali eu fui e desisti, né, de tirar a minha própria vida. Mas eu vejo assim, a pessoa precisa de cuidado, ela precisa de socorro, né? E a família é a base. A ideia estava permanente, sim, não era? Permanente. Luciana? Porque você visualiza tudo negro, cinza, e nada é colorido, nada é bom. Porque você perde a esperança, né? No meu caso, foram situações que foi levada a esse ponto, né? Então eu tinha, né, esses problemas que precisavam ser sanados. Na época não tinha acompanhamento mesmo, né? E eu escondi isso da família por muito tempo. E depois, na fase adulta, então, eu fui trabalhar, né? Fui entender por que eu tinha tentado suicídio, né? E uma das coisas que também levava a isso, muitos pesadelos eu tinha, né? Coisas terríveis, pelo fato das violações que eu tinha sofrido. Até os 15 anos eu fiz xixi na cama, né? Então você vê, você identifica pontos. Eu tinha pavor de escuro, né? Apesar de que quando dormia, se a luz apagasse, eu acordava, né? E ali, mesmo estando naquele mundo sombrio, escuro, me guardando, trazendo para dentro de mim, né? Eu ainda tinha medo do escuro. Mas são consequências de tudo que havia sofrido, né? Somatória. Luciana, percebiam, assim, sua mãe percebia esse comportamento seu, esse sofrimento seu? Alguém mais percebia? Não, porque o que acontecia? Nós não tínhamos muito contato com a parentela, os tios, avós. Sim. Minha mãe e meu pai trabalhavam o dia todo, né? Então não tinha, realmente, eu era muito criança ainda, entendeu? E como foi escondida essas duas situações em que ocorreu, né, esse fato, ela não tinha percepção mesmo, né? Porque eu não era assim aquela criança que me escondia que se no isolava. quarto, que me isolava. Apesar de ter esse problema, mas o isolamento era interno, né? Porque eu tinha mais 2 irmãos também, então a atenção era dividida. Mas né? bem colocado isso aí, porque geralmente as pessoas acham, né, sempre tem vários sintomas. Sim, né? sim. Tem aqueles que se isolam, Justo. mas tem aqueles que estão ali interagindo, está brincando, mas dentro Sim. eles estão isolados. Sim, é verdade. Não é verdade? Então Isso. você se enquadra justamente aí. Justamente. Você conseguia disfarçar. Isso. Não é? Mas sempre permanecia o sentimento, o desejo, né, em que eu tiraria a minha vida, que seria a solução. A ideação permanecia. Mas, por volta dos 14 anos, né, eu recebi um convite para morar fora Sim. da cidade, né, de Rio Branco, para ir morar com uma tia no Rio de Janeiro. Né? Então, ali para mim foi um escape, como se eu visualizasse uma luz, né? Nossa, eu vou ficar então longe dos meus pais, porque eu apanhei até os 15, né? Até os 15. Então, quando eu tinha 14 anos, recebi o convite, quando fiz 15 anos, fui morar no Rio de Janeiro. E lá, através de uma tia, né, eu pude entender, compreender a situação. Foi quando eu conheci um amor, o amor maior que dá a vida, né? Que foi quando eu conheci, de fato, o sentido da vida. Quando eu conheci o caminho. Que caminho? O único caminho, a única verdade e a única vida, que é Jesus Cristo. Então, através do amor de Cristo, através do amor de Deus, é que eu fui compreender que eu era amada, que eu era protegida, sim.
e que eu tinha passado por uma situação difícil, mas que existia um amor que se doou e morreu por mim. Então, através da palavra de Deus, né, eu pude então romper essa situação, entender e voltar a amar, né, principalmente o meu pai, que aí eu tinha aversão e não queria estar em casa com os pais. E como foi esse processo? Conseguiu? Foi fácil perdoar aquela pessoa que te espancou, aquela pessoa que te abusou, né? Foi fácil isso aí? É uma construção, na verdade, né? De perdão, de entendimento. Porque quando você sofre violação, não foi com meu pai me espancava, né? Sim. A questão dos toques, a questão, né, voltada para a sexualidade. Né? Vizinhos, inclusive parentes, né? Parentes. Isso. Então, de fato, isso traz consequências, né, para a vida toda. E você é uma construção do entendimento, porque eles precisam de ajuda, eles precisavam de ajuda, mas a ajuda maior eu encontrei em Cristo no caminho, né? Você foi cuidada. A palavra, justamente. Você foi cuidada. Justamente. Você precisava ser cuidada para depois voltar a atenção para eles e cuidar deles. Sim, sim. O direcionamento, né, em liberar perdão, e falar e conversar com o pai, né? Pai, olha, aconteceu isso, eu quero que o senhor me perdoe, porque eu tinha um sentimento ruim, porque o senhor me espancou quando eu era criança, né? Estava na minha fase. Então eu expus tudo a ele, né? Pedi perdão, nos abraçamos e construímos uma nova história. Então eu creio que pode sim ser construída uma nova história. Você que sente, né, deseja tirar a sua própria vida, eu quero te dizer que você pode achar que o dia e a noite têm a mesma tonalidade, está tudo escuro, tudo fechado. Mas eu quero te dizer que durante a noite há uma escuridão, mas logo quando o dia vai raiar, tem-se um quadro na sua frente. Então começa a ser pincelado nas nuvens cores, e essa cor vai clareando e traz um novo dia, aonde você vai visualizar a cor das flores, a cor da vida, da essência do viver que Deus te direcionou. Então, se esse quadro hoje está escuro, está fechado, saiba que pode ter uma nova paisagem, você pode ter uma nova história direcionada para a sua vida. Diga sim à vida. É muito bom viver, é muito bom perdoar, é muito bom ser acolhido. Sua família, se errou, se alguém errou, saiba que essa pessoa precisa de perdão e que você também precisa se perdoar e caminhar e saber que tem uma nova história para você. Muito bem, é verdade. É buscar ajuda. Sim. É buscar não pode se isolar. Não é verdade, Luciana? Justo. E está aí hoje você cuidando de pessoas, de outras vidas. Né? Nada é à toa, nada é em vão, tudo tem um propósito. Sim. Eu vejo hoje Luciana ali abraçando a causa, né? E mostrando para essas outras vidas, olha, a vida é colorida, ela não é cinza, ela não é negra, né? Nós podemos botar cores nesse quadro aí, então vamos botar cores. Por isso, Cláudia, nós não podemos fechar os nossos olhos e não abraçar essa campanha, né, desse mês, o mês amarelo, o mês de setembro. Dia 24 nós estaremos ali na Cicleata e estamos convidando você a estar junto conosco. Venha família, venha adolescente, venha criança participar conosco. E interessante que a questão do suicídio... De camisa amarela. Sim, também. Balão amarelo. Sim. A questão não é só com o adulto. Crianças também, adolescentes também sofrem, precisam de cuidado. Pai e mãe, estejam atentos, porque o núcleo familiar, ele é a base de tudo. É verdade. Luciana, muito obrigada. Olha, fiquei muito feliz, muito emocionada. Eu sei que muitas pessoas você vai estar ajudando, né? Quando estiverem assistindo esse programa e ver o seu relato, elas vão se ver. Muitos irão se ver, né? Irão ver a sua história, né? E vão ver que existe saída para tudo, que existe solução para tudo. Você foi cuidada. Então, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, você também pode ser cuidado. Não é verdade, Luciana? Peça ajuda, peça ajuda. Não se cale, não tenha vergonha. Fale para a pessoa mais próxima. Exatamente. Fale para os seus pais. Procure ajuda. Não se cale. É verdade, é verdade. Muito obrigada, viu, minha querida? Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. E a gente vai se ver um montão de vezes.
sempre estava pensando assim, como que é importante a preparação para a medicina é para cuidar do homem todo, da pessoa toda, né? Mas quem cuida de doenças do corpo, às vezes esquece um pouco das doenças da mente. E também quem cuida da mente acaba querendo esquecer da doença do corpo. Eu acho que é preciso pensar exatamente na pessoa como um todo, não é mesmo? E tem adoece do estômago, mas adoece também do cérebro. É verdade, né? É verdade, né? É verdade. Precisamos acordar para isso. Precisamos acordar. Olha, muito obrigada. Muito obrigada mesmo pela presença, pela participação. Eu acredito sinceramente, né, que muitas pessoas, ao ouvirem e ao assistirem a esse programa hoje, vão sair com uma outra mentalidade, porque é esse o objetivo, acordar as pessoas, despertar as pessoas, porque elas precisam saber que vale a pena viver. Isso. Né? É verdade. Eu queria, se me permitir, Pode, ao final, deve. dar talvez uma contribuição para essas famílias que têm sofrido, né, com o suicídio. Uma vez eu fui chamado por uma mãe cujo filho suicidou numa circunstância muito difícil, e ela me fez uma pergunta muito dura. Ela disse: pastor, alguns religiosos de outras igrejas vieram aqui na minha casa e me disseram que meu filho foi para o inferno. E ela me perguntou: o que o senhor tem para me dizer sobre isso? Para onde é que foi o meu filho? Né? E é uma angústia, né, para os familiares que eventualmente não conseguiram ajudar. E o que eu tenho, né, para dizer a respeito desse tema assim, muito polêmico é que esse posicionamento de que se suicidou, vai para o inferno, não tem mais jeito, é um pensamento ainda medieval, né? É um pensamento que acompanha o cristianismo desde a época em que o catolicismo dominava o mundo, em que uma pessoa, por inferência, porque o que o texto bíblico diz é que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os adúlteros, os homicidas. E aí nessa categoria associou-se que aquele que tira a sua própria vida é um homicida, porque tirou a vida de alguém, ainda que a sua própria, e por isso ele não entrará no reino dos céus, né? Como as coisas têm avançado, né, em todas as áreas, também na teologia hoje nós temos outros entendimentos. E a minha primeira resposta a uma família que sofre, pergunta para onde foi a pessoa, meu filho, minha esposa, meu marido, aquele que suicidou. A primeira resposta que eu teria para dizer é: ele está diante de Deus. E só Deus pode determinar para onde aquela pessoa foi, porque neste caso nós estamos tratando de uma pessoa doente. É verdade. E uma pessoa doente que não tem controle e domínio das suas ações, exatamente, pode cometer qualquer ato, exatamente, né? Não necessariamente um ato pensado de eu vou tirar a minha vida na intenção de me matar, na intenção de cometer um pecado, né? E se a gente imagina que um homicida foi automaticamente para o inferno, então nós temos que imaginar que aquele que rouba o dinheiro de alguém, né, por meio de propina, foi automaticamente para o inferno, né? E a gente não acha, né, que o adúltero foi automaticamente para o inferno. A gente acha que o adúltero tem uma chance, a gente acha que todos têm uma chance. E a Bíblia diz que todos os pecados diante de Deus são iguais, né? Jesus morreu por todos eles. E eu creio que uma pessoa doente em algumas circunstâncias, né, ela não pode ser responsabilizada pelos seus atos. E então, o que eu tenho a dizer a respeito disso é: nós precisamos avaliar caso a caso. Não é automático dizer que uma pessoa que suicidou está automaticamente no inferno, né? Mas ela está diante de Deus. É verdade. É isso que nós podemos dizer. Porque há uma turvação da consciência, né, nesses momentos do suicídio, e que a pessoa fica sem essa autodeterminação. Isso. Né? E só Deus é que pode ver e compreender essa situação interna que às vezes foge aos olhos. Né? O doutor Paulinho pode falar muito melhor do que eu, mas... Diga assim a vida: vale a pena viver, está sofrendo, vai passar. Nós seres humanos passamos por muitos momentos difíceis, por momentos ruins, mas olha assim, é apenas um momento. Eu preciso, inclusive, passar por esse momento, aprender com esse momento para sair fortalecido. Veja a vida dessa maneira, veja os conflitos e o que você está passando dessa maneira. Se está doente, se está entristecido, se está angustiado, se você sente que essa tristeza não tem fim, busque ajuda, corra, vá lá, busque os especialistas, aonde você puder, mas vá, não desista da sua vida, porque vale a pena viver.
Então, um beijo a todos vocês e a gente se vê no próximo Como Vai Você.